Olá, somos do DNA Esportes. Eu, professor Mauro, hoje recebo aqui dos nossos estúdios a professora Joyce Brito. Joyce, prazer de ter você aqui na Escola Copema. A Joyce é a nossa professora do Taekwondo, ex-aluna Copema, e vai falar um pouquinho sobre ela. Joyce, queremos saber de você primeiro a sua trajetória, desde Copema, as lutas e a Joyce professora. Obrigado pelo convite. A Joyce, atleta, né? Algum tempo atrás. Como eu sou muito nova, comecei a competir, a treinar o taekwondo quando eu tinha mais ou menos 5 a 6 anos. Logo depois, eu comecei treinando em Goiânia, e logo depois vim para Barra do Garças e comecei a competir pelo estado de Mato Grosso. E assim, comecei a estudar na Escola Copema, obtive alguns títulos, né, estaduais e nacionais, como competição brasileira, competição Copa do Brasil, competição estadual, regionais. E logo depois que eu saí da Escola Copema, fui treinar em São Paulo, pela cidade de Suzano. Fui competir por Suzano nos jogos regionais de lá. Fiquei um tempo lá, voltei e comecei a fazer faculdade, né, na área da educação física e assim competi também pela faculdade Univar, né, nos jogos universitários. E também obtive o segundo lugar nos jogos universitários, nos brasileiros universitários. Então, assim, durante essa jornada eu tive vários títulos, desde quando era criança, né, em competições internacionais ou intercolegiais, até a competição brasileira, que é o nível maior na questão do Brasil, né, a competição que mais vale ponto para o ranking nacional. E logo depois que eu encerrei minha carreira nos jogos universitários, eu comecei a me desenvolver como preparadora e como treinadora de atletas da categoria de base. Então, eu comecei a me especializar, fui técnica da seleção goiana, como nós competimos pelo Goiás, fui técnica da seleção goiana infantil, trabalhava nas competições nacionais, sendo técnica das crianças, né, da base inicial. E hoje estou como professora, né, da Escola Copema, também com a base inicial, as crianças aí do 1º ao 4º ano. Então, assim, muito satisfeita de sair como aluna e voltar hoje como professora. Fico muito feliz de hoje ser uma professora e ter aí atletas. O Fernando Fernandes, que é atleta da escola, já foi aluno, já treinou comigo, tanto que é importante, já treinou comigo. Foi colega de treino meu quando era bem pequenininho, já foi aluno meu e hoje também é aluno da Copema e atleta a nível nacional. Daqui a pouco também nós teremos no outro bloco, né, uma conversa com o Fernando. Eu quero parabenizar essa trajetória sua, acompanhei nessa trajetória, foi minha aluna na faculdade, na Univar. Joyce, vamos falar um pouquinho, conhecer o Taekwondo? Sim. Bom, eu estava observando, né? A gente vê que a tecnologia ela vem cada vez mais se aprimorando e graças a Deus o esporte vem utilizando essas tecnologias para o benefício do jogo, para o benefício da competição e para dar a igualdade de condições para todos os atletas. Eu gostaria de saber com você primeiro a utilização dos equipamentos, os sensores que vocês estão utilizando, o Taekwondo está utilizando na marcação de pontos. Bom, hoje foi tão importante a tecnologia no esporte, que não tanto no taekwondo, mas a gente também vê em outras modalidades, mas no taekwondo principalmente, que é a nossa arte. Antigamente a gente usava protetores convencionais, né? Não tinha equipamentos eletrônicos como nós temos hoje. Hoje facilitou a vida da arbitragem, do técnico, né? Porque também do andamento da competição. Por exemplo, hoje nós temos os protetores de pé, que tem, né, os sensores, que tem os ímãs, e que no protetor de tórax também tem, né, os sensores que, quando o atleta bate o pé no colete, ele já marca automaticamente no computador. Antigamente não.
Antigamente o atleta chutava, se o árbitro interpretasse que foi ponto, que acertou, então ia muito da arbitragem. Se ele viu que acertou, seria ponto. Era mais subjetivo, Era mais né? subjetivo. Hoje não. Hoje é objetivo. Se você acertou corretamente, porque tem toda uma técnica, você acertou corretamente. E a potência do chute também, porque cada categoria tem uma potência do chute. Então, por exemplo, você pega uma criança ali de 9 anos, que é a categoria infantil, o início da categoria infantil. Você pega uma criança ali de 9 anos, ela tem a sua categoria de peso, né? Porque cada categoria, por exemplo, infantil tem 3 a 4 categorias de peso. Então, você pega a categoria de peso, ele tem uma condição de chute, uma potência. Se ele atingir aquela potência, ele faz o ponto. Se ele chutou corretamente e subiu lá a potência, ele faz o ponto. Se ele acertou o chute, mas a potência não foi o ideal para a categoria dele, ele não faz o ponto. E cada local que nós utilizamos no taekwondo é o abdômen, né, que é a pontuação, e a cabeça. Categorias que fazem ponto na cabeça é só a partir da categoria cadete, né, e infantil somente no estômago. Então, cada chute tem uma pontuação. Por exemplo, chute direto na barriga é uma pontuação, chute direto na cabeça é uma pontuação, soco é uma pontuação, chute girado é outra pontuação, e assim vai. Então, facilitou. Na cabeça, no protetor de cabeça também tem sensor. Então, se chutou corretamente e acertou, diretamente já marca a pontuação. Joyce, e até para esclarecer, que é bom isso esclarecer para todos, que é um esporte extremamente seguro. Exato. Né? É seguro, porque às vezes a gente vai falando, ponto aqui no abdômen, na cabeça, mas tem todos os protetores, né? Sim. Aqui na nossa escola nós vamos ter oferecendo. Uma coisa para destacar que a professora Joyce colocou, que o golpe por categoria. Isso é uma coisa que, por exemplo, eu não sabia. Eu sabia dos golpes, né, e da pontuação, mas não sabia que, dependendo da categoria, certos tipos de golpe não podiam ser aplicados. Isso é uma coisa interessante. Então tem toda uma sequência pedagógica para ser ensinado, né, e por categoria, por peso, e depois eu vou colocar você numa questão aqui daqui a pouco, que logo nós teremos uma entrevista aqui, uma discussão, uma reflexão sobre um tema bem polêmico, né, que está acontecendo aí no mundo esportivo. Daqui a pouco eu falo com vocês. Joyce, em relação à nossa seleção brasileira, eu acompanho o taekwondo, ele é novo nas Olimpíadas, né? Ele é relativamente novo nas Olimpíadas. Tóquio 2020 vai ser Tóquio 2021, né? Continua a mesma logomarca, mas o evento vai ser em julho desse ano. Como está a preparação dos atletas brasileiros para este evento, que é um dos maiores eventos aí do mundo? Então, nós no taekwondo, nós temos 2 atletas selecionados para competir, né, em Tóquio 2021, que é o Ícaro e que é a Milena Titonelli. Os dois, tempos atrás, estavam até na Sérvia treinando já, né, para o ciclo para preparação para as Olimpíadas. A Milena, eu tive a oportunidade, que eu falo para mim que foi a oportunidade de competir com ela 2 anos atrás nos Jogos universitários. Perdi para ela na semifinal. Então, eu tive a oportunidade hoje, né, de ter lutado com um atleta que hoje é um atleta da seleção brasileira e que vai competir nas Olimpíadas pelo nosso país. E o Ícaro também conheço, né, de competições. Um super atleta, ele já vem aí há 5 anos, 2, treinando no ciclo olímpico, porque eles vieram preparados, né? Eles são de São Paulo, da equipe Team Brothers, e eles foram preparados, foram desenhados para competir nas Olimpíadas que seria em 2020, né? Que adiou para 2021. Então, estão sendo bem preparados. Joyce, antes da gente falar um pouquinho da Copema, para a gente encerrar o nosso bloco, aquela questão que eu coloquei que está bombando no mundo inteiro, né, neste momento, e nós vamos fazer uma reflexão aqui num programa futuro, colocar essa reflexão. Eu queria ver a sua opinião como atleta, né, de lutas, como professora. Você disse agora há pouco que existem as categorias por peso, por golpe, por idade, né, para dar igualdades de condições para ser justo a luta, né, e segura.
E aí eu vou levantar, quero ver a sua opinião como atleta, né? E como professora, porque quando a gente for tratar desse assunto, que eu vou te falar agora, você tá ficando curiosa, né? Quando a gente for tratar desse assunto, nós vamos falar em questões fisiológicas, questões técnicas e fisiológicas sobre esse assunto, que é a oportunidade da pessoa transgênero estar participando das lutas. Então, como no taekwondo nós temos, né, categorias desde da iniciação até a categoria master, né, que às vezes não compete competições, por exemplo, Olimpíadas, mas nós temos essas categorias, né, a nível nacionais e a nível internacionais também. Nós no taekwondo não temos ainda, né, caso de gêneros competindo. Só no que MMA tem, no taekwondo não, no né? taekwondo não, mas pode ser que futuramente tenha. Então tem que ser algo pensado, né? Futuramente, por exemplo, nós estamos falando de fisiologia. Querendo ou não, um transgênero, ele tem mais, né, hormônios, às vezes a força é maior. Então, assim, fica a pergunta, seria justo um atleta, mesmo entrando numa categoria, vamos colocar ele lá, por exemplo, na categoria... No mesmo peso, na mesma idade, na mesma categoria de faixa, seria justo essa competição? Um atleta que tem mais força, geneticamente é mais forte, justo lutar com um atleta que a vida inteira teve, né, a condição de hormônios menor? Então, assim, nós não temos caso, mas a minha opinião é que deveria surgir, né, uma outra categoria que colocasse só essas pessoas, né, transgêneros. Não é uma exclusão, e sim uma inclusão desse atleta numa outra categoria para eles competir entre eles, da mesma forma que tem atletas no taekwondo, que nós temos também a categoria para taekwondo, né, que hoje nós temos atletas até nacionais daqui de Barra do Garça que competem a nível nacional, que são atletas especiais. Então, assim, querendo ou não, são atletas especiais. Exato. Como uma categoria como o paradesporto, por peso, né, como é no judô, no taekwondo. É bem interessante essa discussão. Nós traremos aqui uma questão fisiológica, né? Nós vamos convidar pessoas especializadas e mostrar o que tem de estudo no mundo, porque ainda não é conclusivo. Sim. Né? Ainda já estão falando em quantidades de hormônio, né? 10 milimol, tal, aquela história toda, mas nós vamos deixar que isso aqui é assunto para um próximo momento, para um especialista, beleza? Vamos falar agora um pouquinho de Copema? Vamos. Faça o seu convite para que todos venham para a Escola Copema e que pratiquem o taekwondo. Prof. Joyce faz um convite, né, para as crianças aí de 1º ao 4º ano, fazer a modalidade, né, que nós temos oferecendo pela escola, que é o taekwondo, que é um esporte militar, um esporte que busca muita disciplina, que ajuda, né? Eu falo que nós ajudamos a questão do trabalho do pai com o pai, né? Nós trabalhamos em conjunto, o pai em casa, nós aqui na escola taekwondo. Então nós fazemos todo esse contexto para melhorar a condição física, a condição mental do seu filho, a condição disciplinar do seu filho. Então vocês estão todos, né, convidados para fazer a nossa aula. Venha fazer uma aula experimental, ver se vocês gostam, se vocês se adaptam, e a prof está super ansiosa para iniciar nossas aulas. Eu quero agradecer a sua presença, é um prazer ter você agora como parte desse DNA esportivo da Escola Copema. Desejo sucesso para você na sua carreira, conheço o seu trabalho, estou muito feliz de agora ser seu colega de trabalho. Um grande abraço, até a próxima, pessoal. Alô, família Copema! Voltamos com mais um bloco do seu DNA Esportes. E dessa vez, o assunto em pauta é taekwondo. Falamos com a nossa professora Joyce, nossa ex-aluna Joyce, agora professora dos alunos do 1º ao 4º ano. E nós temos o prazer de receber aqui o Fernando Fernandes. Para mim, o Fernandinho, que sempre encontro com ele nos corredores da escola. Um garoto super educado, aplicado e que faz jus ao título de campeão nos tatames, não nas quadras, e campeão também dentro da sala de aula.
Fernando, bom dia, bem-vindo ao programa DNA Esportes. Fala um pouquinho do atleta Fernando Fernandes. Eu estou vendo aqui um conjunto de medalhas. Eu gostaria que você destacasse aqui a primeira medalha que você ganhou, o primeiro título, e destacasse o último. Inclusive ontem nós tivemos a sua diplomação no segundo Dan. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre sua trajetória. Bom, o Fernando ele começou desde pequeno, mais ou menos com 3 para 4 anos, em busca, né, meu pai e minha mãe sempre querendo o melhor para mim, buscou colocar eu em algum esporte, né, para disciplina, gastar um pouco da energia que eu tinha, né, desde criança, e me colocou no taekwondo, juntamente na época com o professor Fábio. Comecei desde pequenininho, não sabia muito chutar, fui treinando, já com 1, 2, 3 meses de treino já participei do meu primeiro campeonato, acabei perdendo, mas são coisas da vida. Fui treinando, e eu vi que eu tinha, meus pais, o meu professor, viu que eu tinha um talento para aquilo, e com isso continuei evoluindo, até começar a participar de campeonatos mais importantes, regionais, aqui da região, até que eu consegui chegar no meu primeiro campeonato nacional, que foi o Brasileiro de 2015, onde eu consegui sair com a vitória, fiz 2 lutas, e foi o meu primeiro título mais importante, pois era um campeonato brasileiro, onde são atletas de todo o país disputando, e então continuei buscando, consegui outra conquista, que foi o Interclubes também, em 2015, e a Copa do Brasil, também em 2015. Participei de outros campeonatos, Copa do Brasil 2016 também saí vitorioso, 2017 também. E aí fui buscando melhorar sempre, treinando mais. E a minha última conquista, antes da pandemia, em fevereiro de 2020, participei do campeonato do Grand Slam, que é um campeonato muito importante, pois é onde que se forma a seleção brasileira de taekwondo. Infelizmente não consegui sair com a vitória, saí com o 3º lugar, mas já foi de grande importância, né? E aí então cheguei no Copema, mais ou menos em 2019, sempre com apoio, pois a bolsa é muito importante, pois sim, o principal, qualquer esporte se gasta muito dinheiro, e principalmente o taekwondo é um esporte que gasta muito, gera muita economia, então com a bolsa poderia economizar para gastar em campeonatos, pois correto, tudo isso é em colaboração. Alimentação, hospedagem em hotel, viagem, gasta, avião, quando são campeonatos nacionais. E aí poder investir só essa parte só no esporte. Então foi de grande ajuda para valer. Pois muitas pessoas, atletas, às vezes estão qualificados para poder participar desses campeonatos nacionais e às vezes deixam de ir, pois não tem a verba necessária. Então, muito importante isso. E assim, né, a gente percebe que o Fernando ele tem 14 anos e já coleciona títulos. Nós que estamos contigo no dia a dia e te acompanhamos nas redes sociais, nós conseguimos ver que você é muito disciplinado, tanto na escola quanto no esporte. Eu queria saber de você como você concilia o estudo com o esporte, pra essa disciplina, né, que você carrega. Então, isso sempre vem desde pequeno, sempre tem o tempo de estudar, tempo de treinar, às vezes deixo de fazer algumas coisas que eu queria, sair com os amigos, mas esses esforços são necessários. Isso é importantíssimo que ele falou. Importante. Tempo para estudar, a tempo para treinar, né, tempo para brincar. Isso. Sim, sempre tem o tempo, né? E desde pequeno eu vim crescendo desse jeito e fui me acostumando e sempre mantive bem, dividindo a parte de estudo, a parte de taekwondo, para conseguir melhorar nos dois. Entendi. Você falou que existe tempo para estudar, tempo para brincar. Sobra tempo para namorar também ou ainda não pensou nisso? Ainda não pensei nisso, não. Até porque o pai está nos estúdios aqui. Eu acho que o pai falou, não vai falar isso aí, né? Nada de Nora por agora. Mas, Fernando, assim, uma coletânea de medalhas dessas. Aulas que a gente sabe que o sistema Farias Brito é um sistema que cobra e que dá resultado, né? O Fernando, hoje, já pensou no que o Fernando do amanhã será? Qual o curso, qual o futuro que você prospecta para o Fernando? Dentro da escola ou universidade, se assim podemos dizer, e qual a prospecção do Fernando no taekwondo? Seleção brasileira, Olimpíadas, o que você pensa de futuro? Bom, para o futuro eu penso continuar estudando, treinando taekwondo e evoluindo para conseguir chegar em competições mais longes, fora do país. Correto. Agora eu cheguei em campeonatos nacionais e buscar estudando, às vezes tentar conseguir uma bolsa em grandes, em buscar ir para grandes academias. Correto. De regiões de São Paulo, que são as melhores do Brasil, onde
são concentrados os melhores atletas, e buscar também uma bolsa para estudar direito, me formar nessa área e buscar seguir o taekwondo até onde dá, aproveitar, sugar bastante esse caminho do esporte. Perfeito. Então, no futuro teremos um Dr. Fernando. Sim. Então, ótimo. Olha só que interessante. Outra coisa, Fernando, a gente sabe que nada é fácil nessa vida. A gente passa por muitas batalhas, muitos dias de desespero, que a gente pensa em desistir. Qual é a sua motivação diária, assim, que não te deixa cair, não te deixa desistir nunca? Olha, eu acho que a minha motivação diária são ver tudo que eu já conquistei, tudo que eu já cheguei, minhas batalhas, ver tudo que eu consegui, medalhas, títulos, competições, evoluir de faixa até chegar à faixa preta, segundo dan, que é uma coisa muito difícil, leva anos e anos, e ver, pensar, eu cheguei até aqui, por que eu vou parar, por que eu vou desistir? Se eu desisto, tudo isso que eu consegui acaba sendo em vão, então eu sempre busco seguir firme e é isso. E o que você tem a dizer para os outros jovens, outras crianças que têm vontade de entrar no esporte, no taekwondo, por exemplo? O que você tem a dizer para eles? Eu digo para os jovens de hoje em dia que eles devem sempre buscar qualquer esporte, seja da preferência taekwondo, jiu-jitsu ou esporte que envolve bola, futebol, basquete, porque o esporte é fundamental na vida do jovem, em todos os aspectos. Às vezes posso fazer só para manter o físico, ou às vezes fazer igual o taekwondo que eu faço para competir, para gerar títulos. Então, se um jovem pensa, eu falo para eles conversar com os pais e sempre procurar um esporte que seja da preferência e entrar nesse caminho do esporte, porque é uma escolha muito certa. A gente percebe que o esporte ele realmente muda a vida das pessoas, né? E assim, como ele disse, né, Larissa? O esporte que se adeque àquilo que ele gosta. Por exemplo, eu e o Mauro não podemos mais pensar em taekwondo. Até pelo físico um pouquinho avantajado, né? Brincadeira. Mas, Fernando, só voltando na nossa primeira pergunta, e eu deixei passar, eu gostaria de saber, entre tantos esportes que você poderia ter optado quando criança, por que exatamente o taekwondo? Então, eu acho que pelo fato de eu começar com 3 para 4 anos, muito pequeno, eu não sabia ainda muito. Sim. Mas fui treinando, indo para competições, eu criei um amor por aquilo. Então, é um esporte que eu não trocaria por outro, entendeu? Correto, perfeito. Você pratica algum outro esporte, futebol? Só não. Por brincadeira mesmo? Nem... Só por brincadeira mesmo. Então ótimo. No esporte mesmo, para seguir só o taekwondo. Não existiria um Fernando Fernandes centroavante do Flamengo, por exemplo? Não. Se fosse, seria do Corinthians. Do Corinthians, que é isso? Agora sim, falou a minha amiga, tá vendo? Vamos encerrar a entrevista aqui, porque corintiano não tô brincando. Taekwondo e Corinthians, combinação perfeita, tá vendo? Fernando, eu queria aproveitar esse momento e te agradecer. Esse espaço do DNA Esportes, ele foi criado porque nós víamos que a necessidade de mostrar o trabalho de vocês, atletas, principalmente, e o trabalho que a Copema vem fazendo em conjunto. Aliás, é uma parceria, as bolsas ofertadas, elas não são aleatórias. Você conquistou essa bolsa por merecimento, então você está aqui hoje representando a Escola Copema, e nós temos muito orgulho de tê-los aqui na nossa escola e de tê-lo também como atleta da Escola Copema. Então, assim, boa sorte, que outras e muitas outras medalhas possam vir e que o futuro do Dr. Fernando lá na Faculdade de Direito também seja brilhante. Muito obrigado por vir aqui falar, é uma honra, né, falar do meu esporte. E é como você disse, que venha muitos títulos e no estudo, um futuro brilhante. Muito obrigada, Fernando. Muito boa sorte. Continue com essa garra, com essa disciplina, que nós com certeza estaremos na plateia sempre para aplaudir a sua evolução e as suas conquistas. Obrigado. E para você aí em casa, fique ligado. Na semana que vem tem mais um DNA Esportes, e com assunto polêmico ou não, com atleta da Copema. Enfim, nós queremos mostrar quem, onde, quando e como estão se preparando essas figuras ilustres aqui também da Escola Interativa Copema. Tchau! Até a próxima!